Obrigado, Alessandra. Acho que todos estão me ouvindo direitinho. Beleza. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês para passar instruções de tesoureiro, porque essa é uma coisa que eu também tenho dentro de mim, viu? Essa tesouraria é um caso sério, viu? Eu também gosto de... Fui poucas vezes tesoureiro do meu clube, uma vez só tesoureiro do nosso distrito, LC2, mas adoro essa função, adoro o planejamento físico-financeiro de projetos, de tudo que diz respeito a isso, tá? E começo dizendo parabéns a vocês, tesoureiros de clube, que foram escolhidos para o cargo de tesoureiros de clube, né? Vocês também têm uma grande honra de ter esse cargo agora, né? E quais são os nossos objetivos hoje? Primeiro, eu quero conversar com vocês. Eu vou conversar, de vez em quando eu vou fazer perguntas, vocês fiquem livres para responder à vontade. Mas a gente, quando terminar essa sessão de hoje, eu quero primeiro que vocês reconheçam os propósitos de Lions. Onde é que vocês estão posicionados? Onde é que o clube de vocês está posicionado? O Mazarin falou muito disso na segunda-feira, tá? Depois a gente vai resumir as responsabilidades do tesoureiro de clube e ver onde estão os recursos que vocês precisam para atuar como bons tesoureiros, ok? Nós vamos dividir a nossa apresentação como um todo em 4 sessões, procurar ser o mais detalhado possível em cada uma delas. Isso aqui é mais orientação de aonde vocês vão buscar as coisas e como vocês vão apresentar as coisas durante a sua missão de tesoureiro, tá? Vamos fazer uma pequena introdução, depois vamos dizer qual é a sua equipe de liderança dentro do seu clube, quais são as suas responsabilidades e como é que você vai planejar a sua equipe de trabalho para exercer uma tesouraria nota 10, tá? Então vamos lá para a nossa primeira sessão, que é uma pequena introdução, tá? Como tesoureiro, você faz parte de uma equipe de liderança trabalhando para apoiar o seu presidente nas atividades tanto administrativas como de atividades da comunidade. Porque você, como tesoureiro, tem que olhar sempre para essas duas coisas, tá? Administração e atividade. São duas coisas importantes, vocês vão ver no decorrer da apresentação como um todo, tá? Agora, vocês são parte integrante de alguma coisa muito maior que isso, tá? Porque o Lions Internacional é composto de uma grande rede de leões, porque o mais importante para a Lions Internacional são os leões. Em segundo lugar, os clubes. Porque a força de trabalho do Lions está nos leões. Então, eles têm que ter uma estrutura para facilitar a comunicação dos leões com os clubes, com os distritos e com os distritos múltiplos, e aí vai, não é? Então, a gente tem um clube para fundar um clube, para se constituir um clube, a gente precisa de 20 associados. Não quer dizer que a gente não tenha clubes com menos de 20 associados, e que são clubes efetivos. Mas a gente precisa procurar manter os nossos clubes com 20 associados, porque com isso a gente vai satisfazer a condição de distrito, tá? Porque a gente tem, aí acima do clube, a gente tem eles unidos em divisões. As divisões, a gente pode ter 4 a 8 clubes numa divisão. Com isso, a gente forma as regiões, onde a gente deve ter 10 a 16 clubes em cada região. E com isso, com as nossas regiões, a gente constitui um distrito, como vocês estão aí, o distrito de vocês, como o meu LC2, como nós temos 9 distritos em nosso múltiplo LC, né? Cada distrito é composto de pelo menos 35 clubes. Para poder fundar um distrito, nós temos que ter 35 clubes com 1.250 associados. Também é um número que hoje a gente está lutando, não contra esse número, mas para voltar a alcançar esse número. Porque nós não podemos esquecer que passamos por uma pandemia, perdemos muitos companheiros por conta da pandemia e perdemos companheiros que se desmotivaram também por conta da pandemia, mas o nosso objetivo é voltar a ter em cada distrito 1.250 associados ativos, tá? Vários distritos
formam um distrito múltiplo, como o nosso múltiplo LC. Antigamente nós éramos 11 distritos, né? Hoje nós somos 9 distritos, o LC10 e o LC7 foram incorporados pelos que estão aí, né? E os nossos distritos que pertencem a esse distrito múltiplos também estão localizados numa área jurisdicional. Por isso, aí está uma mudança que eu fiz, Glauber, porque aí estava dizendo que são 7 áreas jurisdicionais. E agora nós passamos a ter 8 áreas jurisdicionais. A África, que fazia parte da área 5, agora ela passou para a área, ela é a área 8. A África passou a ser uma área jurisdicional de Lions, dada a importância da África para os serviços que Lions presta. Ok? Então a gente aumentou uma área jurisdicional no mundo. Nós pertencemos à área 3, que é toda a América do Sul, América Central, México e algumas ilhas do Caribe também, as ilhas de língua espanhola, fazem parte da nossa área, ok? O clube e os seus associados estão no epicentro da nossa associação de Lions Internacional. E o empenho de cada um de nós é para que a gente contribua para o serviço global. Porque cada clube, somando as suas atividades, a gente vai atingir o serviço global que Lions pretende. Para vocês terem uma ideia, é um número que vocês já ouviram falar, mas é um número muito importante. Vocês lembram quando o Lions fez a campanha dos 5 anos de Lions, que para atingir uma meta de 100 milhões de pessoas atendidas no mundo, e que depois desses anos nós atingimos 250 milhões de pessoas no mundo. Vocês têm ideia de qual foi a área jurisdicional que mais atendeu pessoas no mundo? Foi a nossa área 3. A nossa área 3, América Latina, Caribe e tudo mais, foi a área que mais atendeu pessoas no mundo. E vocês têm ideia de qual foi o país que mais atendeu pessoas dentro da área 3? Foi o nosso Brasil. O nosso Brasil, e, portanto, né, os coordenadores do centenário, que era assim que nós éramos chamados, todos nós recebemos uma medalha presidencial pelo nosso país ter sido o país que mais atendeu pessoas no mundo. Agora, nós atendemos pessoas no mundo, os nossos clubes atenderam pessoas no nosso Brasil. Então, vocês verem a importância que tem os nossos clubes nesse contexto todo, tá? E aqui a gente encerrou o nosso primeiro módulinho, que era só uma introdução, ok? Agora vamos começar a ver a nossa equipe de liderança de clube. O Mazarin falou bastante disso na segunda-feira, mas nós vamos começar do princípio, da coisa mais simples, tá? Cada clube é composto de uma equipe de líderes, né? E todos nós somos líderes que apoiamos as atividades do clube. A gente não é um líder por acaso, a gente é um líder porque a gente tem que formar a nossa liderança para apoiar as atividades do clube. Nós somos muito mais importantes apoiando as atividades do clube do que sendo tesoureiro, secretário, diretor social e assim vai. Tá? Nós temos que pensar em atividades. E essa é a estrutura mais simples que tem do nosso clube. Para vocês verem que o presidente, ele não é o topo da pirâmide. O presidente está embaixo de uma diretoria que está embaixo dos associados. Dá para comparar isso com uma empresa, como uma multinacional, por exemplo? O presidente de uma Volkswagen Auto Latina, por exemplo, ele está debaixo de uma diretoria. Porque ele tem a diretoria executiva que comanda as ações dele. E em cima dessa diretoria, quem é que estão? Todas as pessoas que são associados da Volkswagen, ou seja, que têm ações da empresa. Então, a nossa estrutura de um clube de Lions é idêntica a uma estrutura empresarial. E ela deve funcionar assim mesmo. O presidente muda todo ano e deve mudar todo ano, tá? E ele tem, para ajudar ele a trabalhar, ele tem um secretário, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, o ex-presidente imediato, que é muito importante na cadeia, tá? E o tesoureiro, que são vocês.
E vocês, como tesoureiros, vocês são responsáveis por todos os assuntos financeiros relacionados ao clube. E quando a gente fala todos, são todos mesmo, tá? Desde a simples recebimento de uma mensalidade do companheiro até a entrega do imposto de renda todo ano. Quer dizer, então vocês são responsáveis por toda esses assuntos financeiros do clube. E vocês são sob supervisão do presidente e da diretoria. Ok? Mas vocês é que vão sugerir as regras. Isso é muito importante. Essas regras vão ser aprovadas pela presidente e pela diretoria, sim. Mas elas vão ser as regras que vocês vão conduzir o clube. As regras podem mudar do tesoureiro de um ano para o outro? Podem mudar. Não pode mudar o contexto. Quer dizer, o nosso contexto Brasil, tá? De como apresentar as contas, de como isso a gente vai ver mais para frente também, tá? E aí está a estrutura que o Mazarin apresentou para vocês. Essa sim é a estrutura do modelo de uma estrutura de clube. Eu só vou recapitular, tá? O que está circundado em vermelho, que isso surgiu há pouco tempo, já não é tão pouco assim, mas é a tal da GAT, né? Que é o Grupo de Ação Total. É um grupo que ajuda o clube como um todo a conduzir as suas ações. Então, dentro da GAT, a gente tem um presidente da GAT, que é o próprio presidente do clube. O presidente da GAT do distrito é o próprio governador. O presidente da GAT do Distrito Múltiplo é o próprio presidente do Distrito Múltiplo, assim como o nosso grande presidente da nossa GAT mundial é o presidente internacional. Então, essa GAT também é dividida em três, aí vocês estão vendo três setores, né? Que é o GLT, que cuida da liderança. E por que a GLT está no quadradinho do primeiro vice-presidente? Quem quer responder? Quem quer dar a resposta certa ou chutar uma resposta? Vamos lá. Pedro, você. Por que a GLT é entregue para o primeiro vice-presidente do clube? Carlos Roberto. Abre esse microfone e conta para mim. Repete a pergunta, Chico, por Por favor. que o cargo de GLT é conduzido para o primeiro vice-presidente do clube? Veja bem, até onde eu conheço, o primeiro vice-presidente é o que será o novo presidente. E aí, então, ele tem que ir desenvolvendo para si e para o grupo as lideranças. Exatamente, Carlos, Legal. exatamente. Ele é a pessoa mais interessada em formar os novos líderes. Então, por isso que esse cargo foi dado para o primeiro vice-presidente. E o GMT? É o antigo diretor de associados, tá? Que hoje ele tem outro nome, ele é assessor de aumento de associados, mas é o nosso diretor de sócios antigo, né? E serviço? Era o antigo diretor, porque vocês lembram, antigo não, porque os nossos clubes, eu diria que 80% dos clubes do Brasil estão com os estatutos não atualizados. Ou seja, as funções que a gente tem no nosso estatuto são as antigas, mas Lions tem as novas, né? O assessor de serviços era o diretor social, lembra dele? Porque ele cuidava da feira da saúde ao mesmo tempo que ele cuidava do jantar de transmissão e posse. Hoje não. Hoje a gente continua tendo o diretor social, que é um cargo opcional no clube, mas a gente tem o assessor de serviços, que é o GST. É bastante importante para vocês, tesoureiros, uma coisa que eu falei, tá? Os nossos estatutos estão desatualizados. Então, o que acontece? Nós todos, e eu me coloco porque eu sou segundo secretário do meu clube, eu me coloco nessa posição, a gente mente todo ano, porque a gente mente para o cartório na hora de registrar a nossa ata. Porque na ata tem que constar os cargos antigos e não os cargos novos. E para Lions, nós temos que fazer o PU com os cargos novos. Então, nós precisamos atualizar os nossos estatutos, ok?
Outra função que também foi atribuída, não é atribuída por obrigação, tá? Por que que o LCIF deve ficar a cargo do ex-presidente? Quem quer responder? Sérgio Luiz, responde para mim. Por que que o ex-presidente é responsável pelo LCIF? Abre esse microfone e responde para mim. Pensa que eu não estou olhando vocês? Eu tenho outra telinha aqui que eu estou olhando todo mundo que está participando aí, meu. Com certeza. Na realidade, é o seguinte, eu acho que a partir do momento em que o Leão ele foi o presidente, ele já tem um conhecimento maior junto às ações que ele tem que tomar a nível internacional, né? É mais ou menos por aí que eu entendo. Eu não sei, de repente, me expressar de forma mais completa, mas se for isso, bem. Se não for, me corrija, por favor. Não, em parte é isso mesmo que você falou. Ele já está ao par das ações que ele tomou quando foi presidente e de como ele dá continuidade às ações que ele tomou visando o LCIF. Onde é que está o maior exemplo disso aí? Quem é o presidente internacional da LCIF? É o ex-presidente internacional. Sim. Primeiro porque ele dá continuidade ao seu trabalho, tá? É diferente do GLT, que ele vai formar gente para a gestão dele. Esse aí vai dar continuidade aos trabalhos que ele fez. Por isso que a gente aconselha que quem cuide de LCIF seja sempre o ex-presidente imediato. Ok? Bom, Nada melhor do que um bom orador para dar as explicações corretas. É isso aí. Eu não vou entrar em mais detalhes dessa estrutura, porque o Mazarin falou dela de monte para vocês, né? Então, eu só vou reforçar mais duas comissões que têm que ser permanentes no clube. Não quer dizer que as pessoas têm que ser as mesmas todo ano, mas é a Comitê de Tecnologia da Informação e o Comitê de Estatutos e Regulamentos. Olha, eu falei de estatutos de monte para vocês hoje, hein? Tem que reformar os estatutos. Qual clube de Lions hoje que vive sem tecnologia da informação? Nenhum. A gente viveu a pandemia, tivemos que nos adequar a reuniões online, e elas acabaram, não vai ter mais? Vai continuar tendo, sim. E outra coisa, os estatutos novos, todos eles estão colocando no estatuto que a reunião pode ser online. A gente deve fazer as reuniões presenciais com todo o protocolo? Deve, pelo menos uma vez por mês. Mas a gente pode fazer reuniões online, sim. Ok? Então, só para resumir, a diretoria é composta pelo presidente, que é o presidente da GAT, o ex-presidente imediato, que vai cuidar da LCIF, primeiro vice-presidente, que vai ser o GLT, segundo vice-presidente, quando o clube quiser, não é obrigatório, tá? Secretário, tesoureiro, eu nem falo de segundo secretário, segundo tesoureiro, isso é critério de cada clube, tá? Diretor social e diretor animador, os antigos, são opcionais agora, não são mais obrigatórios. Mas antigamente no PU você tinha que informar esses dois aí. O assessor de aumento de associados, que é o GMT, o assessor de serviços, que é o GNT, e outros diretores que o clube achar que deva ter também, ok? Quais são as funções, as responsabilidades do tesoureiro? Vamos dar uma olhada em alguns detalhes, tá? Primeiro, manter pelo menos 2 fundos separados. Vocês não podem ter só um fundo administrativo e nele fazer tudo lá dentro. Não. Você tem que ter um fundo administrativo, um fundo de atividades. Você tem que autorizar todos os gastos, não devendo criar qualquer tipo de endividamento para o clube. O tesoureiro não tem direito de criar nenhum endividamento para o clube, ok? Nomear, segundo recomendação do Comitê de Finanças, se o clube tiver, né, um banco ou bancos para os depósitos dos fundos do clube. Mas, obrigatoriamente, o clube tem que ter um banco.
Não pode tratar clube com dinheiro na gaveta. Senão você perde a noção da onde veio o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Quando o dinheiro entra no banco, ele entra com um comprovante de depósito, e quando ele sai com comprovante de retirada. Ok? Manter os livros, sempre manter os livros atualizados, os 2 livros, tá? O administrativo e o de atividades, e não autorizar despesas para fins administrativos de qualquer recurso de atividades. Você não pode tirar 1 centavo de atividades para socorrer, pagar a taxa internacional. Tem que sair do bolso do associado, ok? Agora, não, vou falar mais para frente, não vou falar agora não. Tem mais outra coisinha aí que vai para outro módulo, porque aqui a gente terminou a segunda etapa, tá? Então vamos ver as responsabilidades do tesoureiro, porque tem uma coisa muito importante que eu podia ter falado ali, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Quais são as responsabilidades do tesoureiro? Primeira, participar de todas as reuniões do clube de diretoria. Todas são todas. Todas não são algumas, tá? Preparar os orçamentos do clube, a responsabilidade do tesoureiro. Estabelecer as cotas anuais dos associados. Fazer os pagamentos em nome do clube. Manter os registros financeiros do clube e preparar o imposto de renda, tá? Quando eu digo preparar, preparar e provavelmente vocês vão ter uma contabilidade que vai fazer a entrega. Todo clube, ou tem um contador dentro dos seus associados, como é o caso do meu clube, né? Então ela cuida já de fazer o imposto de renda. Hoje em dia nós temos uma coisa, não sei se para vocês já está valendo isso nas cidades do interior, mas aqui na capital, o banco não abre a sua conta para a gestão seguinte se você não tiver mudado a responsabilidade do CNPJ para o novo presidente do clube. Tem um documento próprio que você faz, é simples de fazer, mas se você não passar a responsabilidade para o presidente do que vem, o banco não deixa assinar a conta do banco e bloqueia a conta do banco mesmo, tá? Então vamos ver como é que a gente... De quantas reuniões, eu já acabei de responder, né? De quantas reuniões você precisa participar? De todas as reuniões. Todas, hein, pessoal? Todas. Tesoureiro não tem jeito. E como é que elas estão divididas? Eu acho que isso vale para todo mundo, tá? Mensalmente, a gente tem pelo menos uma reunião ordinária de diretoria e uma reunião ordinária do clube, que é a GO, que a gente chama, né? Conforme necessário, você tem reuniões extraordinárias de diretoria, mas tem regras, aí diz, por solicitada por 3 ou mais membros da diretoria. Mas é a regra que estiver escrita no estatuto de vocês. Ok? E reuniões extraordinárias do clube, que elas também, no estatuto, deverá constar no mínimo 10 dias de antecedência para convocar uma reunião extraordinária do clube como um todo. Tá? Anualmente, a gente tem a reunião de transmissão e posse, que normalmente é uma festiva, né? E o aniversário da fundação do clube. Aí vocês podem dizer, não, mas meu clube também tem o dia dos pais, tem o dia das mães. Não importa, mas essas duas tem que ter, a transmissão e posse da diretoria, porque isso também gera uma ata, que essa ata que é registrada no registro de títulos e documentos, pelo menos aqui em São Paulo é assim. Ontem nós tivemos a do nosso clube, porque você já faz a posse com o começo do mandato em 1º de julho, mas você faz antes, porque aqui leva 1 mês para você registrar essa ata. E se você não fizer essa reunião antes, você fica com a tua conta de banco bloqueada. Então a gente tem que antecipar todas essas reuniões, ok? Preparar os orçamentos do clube. A preparação do orçamento é uma das principais responsabilidades que o tesoureiro tem. Você faz isso sozinho? Não, tá? Você faz com o comitê de finanças, com o presidente, e você aprova esse orçamento na primeira reunião da gestão que vai iniciar. Só que você deve fazer o seu orçamento sempre junto com o tesoureiro que está lá agora. Porque ele vai te dizer
como é que estão as contas, como é que estão os saldos, onde é que está a conta de banco. Você tem que conhecer. Então, a reunião de transição administrativa financeira é muito importante acontecer em qualquer clube, em qualquer distrito múltiplo. Porque você tem que saber o que você vai pegar para dar sequência nas suas atividades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. No estatuto do nosso distrito, quem prepara o orçamento para a próxima gestão é o tesoureiro da gestão que está agora. Porque ele sabe como é que andou o ano dele e quais são as perspectivas para o próximo ano. Orçamento, lembre, um orçamento não é uma coisa que vale para 12 meses, tá? Você pode alterar a qualquer momento. Mas o início dele começa nesta gestão com a reunião de transmissão, ok? Para o orçamento ficar equilibrado, você sempre termina o orçamento com 0 a 0, tá? Você põe as receitas em primeiro lugar, as despesas embaixo das receitas e sempre tem que dar saldo zero. Nós tivemos um problema já em 2 gestões que a gente foi obrigado para que todos os associados do nosso distrito entendessem, a gente foi obrigado a mostrar um orçamento que a receita era menor que a despesa. E despesa absolutamente necessária. É que algumas medidas tinham que ser tomadas para redução das despesas e não para aumento do orçamento, da receita. Não para aumentar a taxa, mas sim reduzir a despesa. Então, a gente fez isso em 2 gestões aqui já. E foi altamente bom e significativo para o distrito. Tá? Os 2 fundos sempre têm que estar equilibrados e um é independente do outro. Você nunca pode botar nenhum item do orçamento de atividade no de administração e nem no administrativo ter itens de atividade. Ok? Para que serve o administrativo? Para a administração interna do clube. A receita das cotas, leão torce rabo. Quem é que lembra o que é o leão torce rabo, hein? Vamos lá, quem é que vai responder para mim? O que é o leão torce rabo? Responde, Alessandra. O que é o leão torce rabo? Nunca É o ouvi cara que esse- esqueceu o PIN e você cobra. Opa! É esse aí, o leão torce rabo. Esqueceu de cupim na lapela, recebe uma multa. Para onde vai esse dinheiro? Para que caixa vai esse dinheiro? Para o caixa administrativo. Tá? Não vai para atividade. Despesas com cotas internacionais, impressão, postagem. E vocês viram que quando a gente fala postagem aí, qual clube que ainda usa o correio? É muito difícil, né? Porque hoje é internet, então a gente tem que incluir aí o site, as despesas, é tudo caixa administrativo, tá? Computador, tudo isso é caixa administrativo. E o caixa de atividades? É usado para cumprir os propósitos, que são isentos de imposto. Por que ele é isento de imposto? Esse dinheiro não passa pelo imposto de renda. Ele entra como arrecador da comunidade e devolveu para a comunidade. Mas, mesmo assim, ele tem que estar na conta do banco. Não deve estar em dinheiro. Você não deve ter caixa de atividade em dinheiro. E aqui que eu ia, a renda de vinda dos projetos de engaração de recurso público, né? E as despesas com os custos diretos de captação de recurso. Por exemplo, você vai realizar uma atividade, você vai realizar um bingo beneficente. Você vai ter que fazer um lanche para esse bingo? Da onde sai o dinheiro do lanche do bingo? Do resultado do bingo. Ele não vai do caixa administrativo, não. Agora, o caixa administrativo pode adiantar um dinheiro para comprar as coisas do lanche, porque o bingo não vendeu as cartelas ainda. Pode. Mas imediatamente a primeira coisa é devolver o dinheiro para o caixa administrativo. Então, nunca misturar orçamentos nem despesas dos caixas administrativos e de atividades. Agora, se não tiver dinheiro para pagar a cota internacional, caixa de atividade pode emprestar dinheiro? Não, em hipótese alguma, em hipótese alguma. O associado tem que botar a mão no bolso e cobrir a taxa internacional.
O caixa de atividades pode estar cheio de dinheiro lá, mas não pode emprestar para o caixa administrativo. Ok? Vocês já ouviram dizer que tem clube que faz atividade para pagar a taxa? Eu já ouvi, tem, mas não pode, ok? Sob nenhuma circunstância, o lucro líquido do dinheiro arrecadado através de projeto ou atividade pode ser usado de qualquer maneira para despesa administrativa. Não pode, ok? E vocês, tesoureiros, são os responsáveis. Tinha outra coisa escrita aí, que eu até tirei. Antigamente, o clube tinha que mandar os seus relatórios de receitas e despesas para a Lions Internacional. Mas vocês concordam que isso foi inviável, né? Como é que Lions Internacional ia ver quantos mil clubes tem no mundo, né? E o próximo passo é estabelecer as cotas anuais. Dos associados. Quanto cada associado vai pagar? Opa, é o meu? Não. Vocês estão me ouvindo, né? Que veio uma mensagem aí, microfone desativado, eu fico preocupado. Então, a gente precisa estabelecer as cotas anuais dos associados. Quando o clube tem um comitê de finanças, tá? Ou isso vale para o distrito, que aí sim tem o comitê de finanças, e a aprovação da diretoria, isso sim o clube tem, o tesoureiro estabelece as cotas anuais dos associados, num montante suficiente para operar o clube. Não pode estar na cota nenhum dinheiro para atividade. É só para manter o clube. Se você tem que realizar uma atividade, você tem que fazer uma atividade arrecadadora de fundos para depois distribuir o fundo. O tesoureiro secretário ou o secretário envia as faturas para cada um, né? As faturas ou cotas, seja internacional, seja do múltiplo, seja do clube, para cada associado do clube, ok? E as cotas sempre devem ser coletadas antecipadamente. Você não é diferente de aluguel, tá? Que você paga o aluguel depois de usar o imóvel durante o mês. Você arrecada no começo de janeiro para passar janeiro. Ok? Por isso que o clube sempre tem que ter um fundo de reserva, tanto administrativo como para atividades, que passa de uma gestão para outra. Um fundo que o distrito se preocupa muito com ele é o fundo de convenção. Quando você vai começar a fazer uma convenção, você não tem um centavo, se você não teve um saldinho da convenção anterior. Então, você tem que ter uma reserva guardada num fundo de reserva. Olha, deve estar difícil para vocês verem, mas isso é uma planilha que eu tenho, onde se calcula a taxa distrital. Nessa planilha, não interessa se é múltiplo LC, se é LC2, se é LC6, se é LC8, se é LC11. Porque ela leva em conta como o seu distrito funciona. Então, aí é do meu distrito. Então, no meu distrito, por exemplo, um clube que tenha 20 associados e 5 sejam familiares. A gente sabe que a taxa do dólar hoje é R$5, né? Está 5,002, sei lá. E a gente sabe que a taxa semestral é $23 por associado. Tá certo isso? Hã? Vocês vão assumir a tesouraria no dia 1º de julho. Dia 1º de julho já entra em vigor a nova taxa internacional de $23, tá? Então, você tem a taxa internacional, vai aí e faz todas as contas, tem muita coisa para você colocar. O nosso clube, primeiro, ele faz esse orçamento totalmente básico para mostrar quanto é que custa um associado. Então, aqui no nosso LC2, a taxa tem que ter de R$60 por mês. Cada associado aqui paga R$60 por mês. E se ele for ele e a esposa, paga mais 36 da esposa. Porque tem os descontos, né, de Lions Internacional, e a gente aqui também dá um desconto, quer dizer, então a gente tem essa taxa. Agora, quando você começa a aumentar as coisas aqui, você começa a incluir coisas, você vai vendo que a taxa lá embaixo vai aumentando. Agora eu vou só
passar o exemplo do nosso clube. O nosso clube só inclui uma coisa a mais na taxa. Primeiro, o nosso clube, o presidente do clube assume um mandato de 2 anos. Ou seja, ele já sabe que será reeleito no segundo ano, porque não pode ter mandato de 2 anos. Mas ele é reeleito no segundo ano. E quando ele termina seu mandato, ele recebe um Melvin Jones. Então, da onde vai vir esse dinheiro do Melvin Jones? Eu tenho que incluir aqui no orçamento, não tem? Tem uma linha ali para Melvin Jones. Então, se eu disser que eu vou arrecadar meio Melvin Jones por ano, tá aí, eu coloquei lá, a taxa passou para R$ 68. Aumentou muito a taxa? E o presidente recebe seu Melvin Jones quando termina o seu mandato. A nossa presidente recebeu o Melvin Jones dela agora na convenção, porque o mandato dela termina este ano. Então, isso é uma coisa que os clubes deveriam incentivar, que os distritos deveriam incentivar os clubes a fazerem. A incluir R$ 8 na mensalidade e o presidente ganha o Melvin Jones. Mesmo que ele ganhe 2 anos depois, ele fica 1 ano só, mas depois de 2 anos ele ganha o dele e o outro vai ganhar depois. Agora, que clube que não repete o presidente? Quantos dos clubes de vocês aí que não repetem presidente de jeito nenhum? Hein, Glauber? Agora, Na não LCC nós temos alguns clubes que não repetem. Alguns, nós também temos alguns, mas a grande maioria repete presidente. O nosso já tomou por hábito. Primeiro, que não dá para o presidente fazer nada em 1 ano. Assim como não dá para o governador fazer o que ele quer em 1 ano. Só que o governador não tem como repetir o mandato. Ele tem que dedicar a vida dele para aquele ano que ele é governador. Então, é muito difícil se fazer o governador ficar 2 anos. Tanto que agora é proibido, né? Agora não pode nem se reeleger governador nunca mais. A informação importante para vocês levarem em conta no planejamento financeiro de vocês todos aí é que a taxa passa $23 por associado por semestre a partir de 1º de julho, tá? É um aumento muito pequenininho, mas pode significar na cota mensal, ou trimestral, ou semestral de cada distrito. E também, o tesoureiro é responsável por fazer os pagamentos em nome do clube, né? Não tenha dúvida, tá? É aqui que dizia, é nessa tela, o Glauber pode ver lá na apresentação que eu mandei para ele, que dizia que a gente teria que mandar anualmente a nosso relatório de receitas e despesas para a Lions Internacional. Isso não existe mais, né? As cobranças e créditos podem ser cotas semestrais, internacionais dos associados de julho a janeiro, né? Joia de admissão, taxa de organização, cotas prorrateadas, taxa de associados reinscritos, cota de associado vitalício transferidos e materiais que vêm para o clube, tá? Tudo isso é caixa administrativo. Nós não vamos falar em caixa de atividades aqui, tá bom? E, além disso, o tesoureiro tem que examinar o extrato cuidadosamente e apresentar para o clube para aprovação. A gente vai ver daqui a pouco a periodicidade que o tesoureiro deve fazer isso. E ele que deve definir a modalidade ou forma de pagamentos, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que o Glauber deve ter feito isso também. Aliás, todos os distritos fazem. Quando vem a taxa do distrito múltiplo, o primeiro telefonema que você dá para o tesoureiro, posso pagar em 3 vezes? Porque ela é anual. Mas a gente pagar anual num mês, num só mês, então a gente sempre liga para o tesoureiro para pedir para pagar em 3 vezes. E o tesoureiro deixa. O tesoureiro lá é bonzinho, ele deixa também. Isso tudo é responsabilidade do tesoureiro. E esse site aí, vocês estão acostumados com ele? Vocês já viram, acho que na segunda, não sei se ontem eles viram também, Glauber, o site MyLCI, MyLions, não. Mas eu e o Glauber gostamos disso aí. Quando vocês todos têm acesso ao site de Lions. Todo associado tem acesso ao site de Lions. Para perguntas, quaisquer que sejam elas simples, não precisa nem ter usuário. Você pode perguntar um monte de coisa na lupinha, tá vendo a lupinha lá do lado direito, quase em cima?
Você clica naquela lupinha e bota lá cota distrital, vai vir para você qual é a cota distrital. Mesmo você não tendo logado nada. Agora, tem onde a seta está mostrando que é o login para associado. Todo tesoureiro tem que ter o seu login. Quem não tem o login deve providenciar para ter o login, porque é aí que você baixa seu boleto para pagamento da taxa semestral. Então, como é que você entra no site? Dessa maneira. Só que se você ainda não se inscreveu, não tem login, você entra lá no inscreva-se. Você só precisa uma informação que é muito importante. O seu nome exatamente como está escrito no site de Lions Internacional. Quem fornece isso para vocês é o secretário do clube. Tá? Porque se a hora que pedir o seu nome e seu número de associado, se você não escrever o nome exatamente como está no site de Lions Internacional, ele não deixa você se inscrever. Mas com essas duas informações, você cria sua senha imediatamente. E aí você passa a ter acesso às cotas distritais desde 2010. Como é que seu clube pagou as cotas desde 2010? O tesoureiro tem acesso a tudo isso. Imprime seu boleto e faz até pagamentos, mas isso não serve para nós, tá? Porque os pagamentos feitos para aí é para o Chase, né, que é o Banco de Lions Internacional, aí é complicado demais para pagar. Então é preciso pagar pelo Bradesco com o boleto que vocês imprimem aí no site mesmo, ok? E isso tudo está no MyLCI. Você clica então no MyLCI e aí vai aparecer lá cotas distritais, os associados do clube, tudo que vocês precisam vai estar aí no MyLCI. O Mazarin falou também do MyLion, né, que é para você reportar para o secretário, ele vai ouvir amanhã de novo isso, tá? Como é que ele reporta as atividades do clube no MyLions. O Learn, amanhã vocês vão ouvir falar do Learn também, não vão, Glauber? Na sexta-feira. Na sexta. Isso, amanhã é diretor social. Ah, tá bom. Mas no Learn, vocês acham até este treinamento que vocês estão tendo. Vocês podem fazer isso no Learn, fazer a provinha e depois fica reportado em Lions Internacional que vocês fizeram o treinamento este aqui, porque ele está registrado, e vocês também fizeram pelo Learn. E o Learn tem mais treinamentos para tesoureiro, tem mais um. O perfil de tesoureiro são 2 cursos, o secretário também. Mas o Learn é muito bacana para vocês entrarem também. E o MyLCI é onde vocês acham as informações de tesoureiro. Ok? Tá aí a tela do MyLCI é essa, tá? O segundo quadradinho à esquerda embaixo é o do secretário, onde ele diz que reportou a mudança de associados, que o clube não teve alteração nenhuma. Isso é obrigatório registrar todo mês, tá? Aqui no nosso distrito faz parte do prêmio de excelência de secretário se ele reportou todo mês que o clube não teve alteração, ou cresceu um sócio ou caiu um sócio. Você também tem, quando você informa o PU, aparece que você já informou o PU, e enquanto você não informar, fica aparecendo lá em cima, clubes que não informaram o PU para o governador. E aí vem lá a lista dos clubes que não entregaram o PU. E aqui você tem todas as informações de distrito, quem é o governador, quem é o secretário, isso tudo vocês entrando no MyLCI, ok? E no MyLCI, você visualiza os extratos, como eu falei, desde 2010. Você pode fazer pagamentos, mas isso depende do Chase, então não vale a pena, tá? O melhor mesmo é fazer pagamento usando o boleto, mas você só vai ter o boleto se o seu clube estiver com o CNPJ em dia. Senão, vocês não vão ter o boleto para pagar. Aí vocês vão ter que recorrer ao Nilson, que aqui no LC2 é um funcionário da nossa fundação que cuida desses assuntos para Lions Internacional. Vocês vão entrar em contato com ele para ele gerar um boleto para vocês poderem pagar a taxa, se o CNPJ não estiver em dia. Ok? E uma vez que você relata que você lança o PU em Lions Internacional, automaticamente o tesoureiro, o secretário, o presidente recebe um e-mail de Lions Internacional explicando tudo isso que eu falei.
como é que entra em MyLCI, como é que se cadastra em MyLCI. Basta informar o PU, vocês já recebem. Se o secretário deste ano já informou vocês no PU, vocês já devem estar recebendo o e-mail de Lions Internacional com as funções do tesoureiro e as responsabilidades, ok? Bom, outro aspecto muito importante é manter os registros financeiros. Mas a gente já falou bastante sobre isso, tá? Você tem que... Quais são as normas financeiras? A diretoria do clube deve aprovar formalmente todas as contas bancárias do clube. Não é aprovar a despesa mensal. É para abrir a conta num banco, tem que ter aprovação da diretoria. Para mudar a conta do banco, também tem que ter. Os registros financeiros devem ser auditados anualmente, se assim o distrito exigir, tá? Se o distrito exigir um comprovante de auditoria dos clubes, vocês têm que auditar todo ano. Se não exigir, fica a critério do clube auditar ou não auditar as contas, ok? O tesoureiro paga as contas mediante autorização da diretoria. Evidente que tem conta, se você tem uma sede, tem a conta de luz da sede, você não precisa pedir autorização para a diretoria. A diretoria vai saber que a sede tem uma série de obrigações financeiras mensais, né? E o clube não pode criar nenhum endividamento que seja além da renda mensal do clube. Então, se você quiser fazer alguma, por exemplo, reforma na sede, você tem que prever no orçamento do clube que você vai fazer uma reforma na sede. Senão, você vai ter que buscar dinheiro com patrocínio, com... Você pode buscar dinheiro com uma atividade para fazer reforma na sede? Quero ver os dedinhos aí dizendo assim ou assim. De jeito nenhum, não pode fazer atividade para fazer reforma em sede, ok? No registro das transações financeiras, tá? Todo dinheiro em espécie deve ser depositado imediatamente na conta do banco. Os pagamentos nunca devem ser feitos em dinheiro, porque você não tem o registro da efetivação. Apesar da pessoa te dar um recibo, você não tem o registro de onde saiu aquele dinheiro. Então, você sempre tem que ter uma conta bancária para fazer isso, tá? E os recibos de todos os pagamentos devem ser mantidos num arquivo, tá? E esse arquivo é franqueado ao comitê de auditoria e a todos os associados do clube. Lembra que os associados estão lá em cima na cadeia de comando? Então, os associados podem, a qualquer momento, pedir para o tesoureiro, eu quero ver as contas do clube. Tem todo o direito. Ok? E você deve manter por um período de 7 anos, isso é o que Lions recomenda. Agora, nós precisamos ver a legislação brasileira. Se a legislação brasileira disser que tem que manter 10 anos, tem que manter 10 anos. Mas Lions recomenda 7 anos como o tempo exigido, ou o tempo que o país exigir. Já está escrito aí, tá? O que você deve guardar? Os extratos bancários, faturas e recibos e todos os impostos ou outros documentos fiscais. A declaração do imposto de renda de todo ano, guardar por 7 anos, ok? E na reunião de diretoria, o tesoureiro é o cara que mais fala nessa reunião. Você deve apresentar os relatórios financeiros na AGO ou na reunião de diretoria? Sempre na reunião de diretoria. Na AGO só se apresentam os resultados. Tá? Os detalhes é sempre na reunião de diretoria. E vocês conhecem quais os itens devem ser incluídos no relatório financeiro? Fala aí, a governadora Cida. Cidinha, o que você acha? Abre seu som aí para falar com a gente. É que eu estou meia rouca. O que você perguntou, os itens? Os itens que devem ser incluídos no relatório financeiro. O que você exigia do seu tesoureiro? Eu acho que o que não pode é quem está devendo ou quem não está devendo. Isso não pode mesmo. Isso daí é
É ética, né? Você pode dizer quanto tem débito em aberto, mas Isso. nunca quem são as pessoas que Quem estão são? devendo. Certo. Ah, não Vamos lá. lembro. Não lembro. Vamos ver os 4 principais itens que devem estar nos relatórios financeiros. O valor orçado para as despesas, tá? As receitas e despesas por item, e sempre comparada com o anterior, sempre comparada com o ano anterior, para saber estou gastando mais ou estou gastando menos. Total geral dos montantes gastos pelo clubes em projetos comunitários, sempre comparados com o ano anterior. Você fez uma feira de saúde, quanto custou no outro ano e quanto custou desse ano? Então, sempre para mostrar o comparativo. E o ativo líquido do clube no início e no término do período contábil. Qual é o início e término do período contábil, Marcela? Tá vendo como eu pego quem está prestando muita atenção? Marcela, abre seu som e me diz, qual é o início e término do período contábil? No início da posse, não é? Quando toma posse, já começa a contar o novo período. Até quando passar. Não, Não. O não, período contábil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. não é O o imposto de renda não é no ano leonístico, o imposto de renda é no começo do ano, é relativo ao ano passado, ao ano anterior. Então, o ativo líquido você sempre tem que informar no início do ano e no final do ano. Está vendo como que tem coisas que são ano leonístico e tem coisa. Por exemplo, a passagem da gestão é ano leonístico, mas o imposto de renda vai ser só na metade do outro ano. Pô. Então você tem que tomar muito cuidado com essas datas, tá? Para não perder o pique da brincadeira aí. E você escolhe um formato para apresentar um relatório. Esse aí é um formato, mas aí tem milhares de formatos. Sempre tem que ter os itens de receitas e despesas, como foi no ano anterior e como está nesse ano. Sempre no mesmo período, tá? Primeiro semestre do ano anterior é o primeiro semestre desse ano. Ano inteiro anterior, ano desse ano. Quer dizer, sempre o mesmo período para você poder ter a comparação dos itens, item a item, tá? E esse relatório é um excelente recurso para saber como é que está indo a sua gestão e principalmente para projetar a próxima gestão. Você deve manter todos esses relatórios em arquivos permanentes para você poder consultar como é que foi a gestão há 5 anos, antes da pandemia, como é que era. E agora? Porque durante a pandemia os orçamentos se perderam, né? Você não tinha despesa e, pelo contrário, o clube que tinha sede não podia fazer atividades na sede para angariar recurso e aí tinha que pagar toda a despesa de IPTU, de luz, de água, da sede. Então, é importante guardar os relatórios financeiros pelos 7 anos, no mínimo, tá? E preparar o imposto de renda. Quando a gente fala preparar, porque não é obrigação do tesoureiro entregar o imposto de renda. Porque tem que ser um contador, ou o clube tem uma contabilidade que ajuda o clube na cidade, ou você tem um contador no próprio clube, tá? Então ele faz essa entrega. Eu dei o exemplo do meu clube, que nós temos uma companheira que ela tem uma empresa de contabilidade e ela cuida da contabilidade do nosso clube. O tesoureiro do nosso distrito este ano, ele tem uma empresa de contabilidade que cuidou de todo o papelado o ano inteirinho coisas do tipo que antigamente, para você encerrar o mês, você conseguia encerrar o mês lá para o dia 12 do mês seguinte, ele hoje encerra o mês no dia 2 do mês seguinte. Porque ele é o contador e ele que está pagando e recebendo, então ele faz tudo em 2 dias. Pô. Então, isso daí é importante você ter sempre uma contabilidade do seu lado, porque pelo menos para o imposto de renda você vai precisar. E para fazer o tal relatório da passagem, chama DBS, se não me engano, o relatório da passagem da responsabilidade do CNPJ para o próximo presidente de clube. Tá aí, as responsabilidades dependem do local,
A gente, no Brasil, a gente tem praticamente a coisa mais ou menos uniforme, tá? Mas eu não posso nem dizer como é que é o registro de ata na cidade de vocês. Eu sei como é aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, os cartórios são exigentes ao extremo, de você errar um numerinho lá que podia acertar na mão, eles fazem você fazer de novo, reconhecer firma tudo de novo, e é um problema, viu? É um problema. E você verificar com o tesoureiro cessante, ou seja, fazer a transmissão. Como é que está o status do seu clube este ano? Como é que você vai pegar o seu clube para você poder entregar para o tesoureiro da próxima gestão, tá? E essa informação é muito importante, porque, por exemplo, imposto de renda, o clube, a primeira coisa que acontece, se você não entregar o imposto de renda, é que o seu CNPJ fica inativo. Já ficando inativo, você já não consegue mais pagar o boleto bancário com o seu CNPJ. E o próximo é igualzinho, status quo e suspensão financeira e status quo, é igualzinho. O clube fica inativo, depois de 3 anos, ele se torna inapto. Aí cancelou seu CNPJ. Não tem o que você fazer a não ser abrir um novo clube. Criar uma nova empresa com um novo CNPJ. Já aconteceu aqui no meu distrito? Já aconteceu aqui no meu distrito. A governadora não poderia assumir a governadoria se o clube dela não estivesse com o CNPJ ativo. Quando ela foi ver, o CNPJ estava inapto. Ela teve que criar um novo clube para poder assumir a governadoria, senão não assumiria. E a última sessão, que é a sessão 4, como é que você vai planejar o seu mandato, tá? Você vai primeiro identificar as maneiras de preparar o seu mandato para o papel e para as responsabilidades, tudo que a gente falou aí para trás, tá? Descrever os problemas em andamento, por isso que é importante falar com o tesoureiro atual, para que você precisa realizar no decorrer do seu mandato, identificar as questões a considerar no momento em que seu clube faz a transição para a próxima equipe de liderança. Ou seja, a transição é importantíssima, pessoal, importantíssima. Mesmo que o tesoureiro vá ser o mesmo tesoureiro. Porque aí muda o presidente, as regras do novo presidente podem ser diferentes desse. Então, é importante que tenha reunião de transição, mesmo que a diretoria não vá mudar 100%. Ok? Participar desse treinamento. Aí, nós estamos com 78 pessoas na sala, acredito que tem mais que tesoureiros aqui, mas é importantíssimo participar desse treinamento para dirigentes. Tanto que eu não sei se aí no distrito de vocês é assim, mas no nosso distrito faz parte do prêmio de excelência para tesoureiro. Se não participou desse curso, ele já perde um pontinho e não vai ganhar seu prêmio de excelência. Reunir olha, eu estou falando acho que pela 10ª vez, reunir-se com o atual tesoureiro e com o comitê, se for aplicável, né, para determinar o status dos saldos e das contas bancárias. Tá? Ajudar o presidente entrante a selecionar o comitê de finanças. Tá bom? Analisar o atual orçamento para entender melhor as necessidades do clube. Por exemplo, nós tivemos uma mudança radical aqui no nosso distrito esse ano, que o orçamento do ano passado, deste ano, não se aplica ao ano que vem de jeito nenhum. Tudo vai mudar no orçamento para o ano que vem. Todos os itens. Não vai mudar um item. Todos os itens vão mudar. Então, tem que ter a transição. E a gente está nessa fase de transição. Confirmar onde estão as contas de banco, né? Porque às vezes é muito particular do tesoureiro, né? Você é amigo do cara do Banco Itaú, aí você gosta do cara, o outro gosta do Bradesco. Mas a gente descobriu que Itaú e Bradesco ganham uma grana em cima da gente. Hoje é Sicoob, hoje são todos esses bancos alternativos que vieram, que ajudam a gente. E por quê? Porque o Lions, quer queira ou quer não, o Lions sempre tem um dinheiro aplicado. E para eles isso é muito bom. Então,
tá sendo vantagem para nós hoje utilizar, para o nosso distrito usa Bradesco, mas já está metade com o pé na Sicob. Então, provavelmente ano que vem, Bradesco cai fora. Escolher o formato para os relatórios financeiros, configurar o sistema de arquivamento, quer dizer, onde é que tudo isso é arquivado? Principalmente para vocês, que vocês geograficamente mudam, né? O nosso distrito, por exemplo, o LC2, ele tem uma sede do distrito que o clube pode arquivar as coisas dele lá. Por exemplo, meu clube se reúne na sede de Lions aqui em São Paulo. Então você tem que guardar tudo no mesmo lugar, né? E usar o MyLCI para os relatórios, tá? Isso daí é importantíssimo vocês criarem a conta no MyLCI. Trabalhar sempre junto com o secretário de clube. Eu não sei como é também aqui, como é que os bancos trabalham aqui. Você precisa de 2 assinaturas para liberar qualquer pagamento. Presidente sempre e tesoureiro ou secretário é a segunda assinatura. Mas aqui o secretário assina no lugar do tesoureiro, se precisar. Mas presidente sempre. E trabalhar junto com o secretário para ajudar a saber quanto vai ser a cota do ano que vem. Participar, olha só, isso eu não tinha falado antes, né? Que vocês têm que participar das reuniões do clube e da diretoria, hein? Não deixe de participar das reuniões do clube da diretoria. Isso é muito importante, pô. Providenciar os resumos financeiros mensalmente, coletar o dinheiro arrecadado e depositar imediatamente quando arrecadar em dinheiro, fornecer trimestralmente um relatório financeiro formal por escrito ao clube. Esse sim você apresenta na reunião na AGO. Cada 3 meses, como é que está a situação do clube? Isso é normal você apresentar na AGO a cada 3 meses. Semestralmente, confirmar, lembra que o PU vocês têm que fazer 2 vezes por ano? Vocês têm que fazer até fevereiro, né? E até fim de abril. Bom, não lembro das 2 datas, mas são 2 vezes por ano que vocês têm que confirmar o PU em Lions Internacional. E trabalhar junto com o secretário, novamente, para emitir extratos de cota para cada associado, dizer que. E nunca. Isso já foi falado hoje, tá? Vocês nunca podem dizer quem está devendo. E sim quanto é o débito, se ele existir. Quanto é o débito. E anualmente só tem uma função importante, declarar o imposto de renda. Quando? No mês de abril, normalmente é no mês de abril, tá? Que você faz a declaração. Se o clube não tem sede, não tem empregado nenhum por causa da sede, ele é isento, mas tem que fazer a declaração. Anualmente tem que fazer a declaração, ok? E no fim você chegou no final do seu mandato. O que você tem que fazer no final do seu mandato? Tudo que eu falei ao contrário, né? Quando chegar no finalzinho do seu mandato, se reunir com o próximo tesoureiro para, junto com ele, preparar o orçamento do ano que vem, preparar as demonstrações financeiras de final de ano e comparar com o que você orçou. Olha, nós orçamos isto e gastamos isto. Tá? Pode ser, gastou mais do que precisava? Gastou, mas você teve que arrecadar, você teve que buscar o dinheiro em algum lugar, então vai aparecer na receita. Então esse relatório sempre vai ser 0 a 0. E quando o clube assim exigir, executar a auditoria dos livros contábeis, tá? Para o distrito é exigido parecer da Comissão de Finanças, tá? Você não consegue registrar sua ata se você não tiver o parecer da Comissão de Finanças que aprovou as suas contas. Então, isso para distrito. Para o clube já é mais simples, você não precisa de tudo isso, mas se você tem um clube de 100 associados, como nós temos aqui, o clube deles é uma empresa. Eles têm 5 secretários e 5 tesoureiros, porque cada um cuida de um tipo de assunto dentro do clube, e o clube faz atividade de todo jeito. Vocês devem conhecer o Tatuí, né? Pelo menos de ouvir falar, vocês já ouviram falar do Tatuí.
Então, a gente tinha muita coisa para lembrar vocês, né? Mas a gente sempre espera que vocês vão buscar as informações no MyLCI. Lá tem tudo que vocês precisam. No site de Lions tem tudo que vocês precisam em termos de administração de um clube. Ok? O Mazarin falou na segunda-feira, aquele manualzinho, seu clube é a sua maneira. Aquilo é fantástico. Porque você pode pôr lá, você pode ver naquilo lá como é que você pode mudar seu clube para atender a sua comunidade. Aí você não vai mais realizar reunião enfadonha, que o associado vai na reunião por obrigação. Não, vamos fazer reunião gostosa para que todo mundo participe das reuniões. Então, tudo isso vocês têm no MyLCI. Conseguimos cumprir nosso objetivo? Vocês sabem onde é que vocês estão posicionados dentro do Lions? Aquele clubinho lá no meio, e aí tem um monte de coisa em volta desse clube. Resumimos as atividades de responsabilidade de cada um de vocês? E vocês sabem onde é que estão os recursos disponíveis? Que legal! Então, parabéns! Todo mundo concluiu o nosso treinamento. Muito obrigado por vocês terem participado. Em caso de dúvida, eu estou sempre à disposição, sempre à disposição. Eu sou José Carlos Stipe. Agora é minha vez de falar do meu currículo, né, Alessandra? Sou do Lions Clube São Paulo Pompeia. Como a Alessandra já falou, eu sou instrutor certificado do Lions Internacional, sou coordenador GET, que é o GET é a quarta bolinha lá do GAT, tá? GET Extensão. Eu sou responsável pela criação de novos clubes e para incentivar, trazer novos associados. GET é Extension Team, grupo de extensão de distrito. Eu sou assessor de meio ambiente do DMLC e uma coisa que pouca gente sabe, mas eu sou leão orientador certificado, além do que ela falou, que a Alessandra falou, de meio ambiente para toda a área 3, tá? Para toda a nossa América Latina. Nós tivemos uma certificação. Vocês sabem, vocês poderiam chutar quantas pessoas tinham presentes nessa certificação de meio ambiente na área 3? Quem quer falar um número aí? Ela não pôde ser realizada nem pelo Meet, nem pela outra plataforma que a gente tem. Ela foi utilizada aquela plataforma nova. Tinham 850 participantes nessa semana de certificação de meio ambiente. 850 pessoas da América Latina inteirinha participando. Você tinha que estar... a nossa área 3, por definição do nosso companheiro Sobral, tá? O idioma número 1 da área 3 é o espanhol. Em qualquer reunião do FOLAC ou em qualquer reunião virtual, a língua é a espanhola, tá? É nós que temos que se virar. Tá bom? Muito obrigado. Tá aí meu e-mail, tá aí meu WhatsApp para quem precisar. Alessandra, muito obrigado pelo convite. Espero ter atendido às suas expectativas.